Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba Oficial, sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Sempre agradecendo vocês que têm chegado, principalmente durante essa Copa do Mundo, dado o curtir, inclusive nesse vídeo para me ajudar. Vocês têm me ajudado muito dando as curtidas nos últimos vídeos das análises durante a Copa do Mundo. Eu só tenho a agradecer para vocês. Todo mundo está se inscrevendo também e chegando agora no canal. Muito, muito, muito obrigado pelo apoio. Isso é muito importante para um canal que existe já há uns 6 meses, um pouco mais de 6 meses, e a gente já tem quase 50 vídeos. Então foram quase 50 vídeos para chegar perto de 1K, né? Para chegar perto de 1.000 inscritos, que é o que estamos chegando. Ou seja, não tem sido fácil, mas vocês têm facilitado um pouco mais durante essa Copa do Mundo, vocês chegando, indicando esse canal para mais pessoas, porque aqui a gente analisa as seleções africanas na Copa do Mundo. Uma primeira rodada bastante complicada, tá? Mas a gente vai colocar alguns poréns, principalmente nos últimos resultados que eu tô gravando justamente depois do último jogo de Gana. Esse foi o uniforme que Gana utilizou na última Copa Africana das Nações, o segundo uniforme, porque Gana também perdeu, tá? Na sua estreia para Portugal. Mais cedo a gente teve a derrota dura, duríssima de Camarões, de Robert Song, Rigobert Song, perdão, para a Suíça, grupo do Brasil. E vamos começar falando sobre Camarões. Camarões que veio bastante desconfiada, digamos assim, para essa Copa do Mundo, estreou contra a Suíça e ó, a primeira surpresa, digamos assim, foi Aboubakar. Aboubakar não começou entre os titulares, Aboubakar que foi titular durante toda a Copa Africana das Nações no começo do ano com Antônio Conceição, o antigo técnico, foi o artilheiro da Copa Africana das Nações e era o titular da seleção de Camarões até o último amistoso antes da Copa do Mundo, mas por outro lado entrou o Choupo-Moting, talvez justamente por estar no melhor momento técnico, principalmente no Bayern. Choupo-Moting tem feito uma boa campanha no Bayern nesse primeiro semestre e até seria difícil não colocar o Choupo-Moting. Então, Aboubakar foi para o banco, Choupo-Moting acabou chegando como titular nesse trio de ataque com Toko Ekambi pelo lado esquerdo e Mbeumo pelo lado direito. E a gente teve um desfalque também nessa seleção, que pode passar batido da Camarões, que foi o Nchan. O Nchan, que seria uma espécie de camisa 10 nessa seleção, jogando um pouco mais à frente. E hoje, Camarões, eu acredito que tenha sentido falta. Porque a gente tem uma trinca ali de volantes em Camarões, principalmente com o Anguissa, que vem de uma boa campanha pelo Napoli na Itália, fez bons jogos na Champions League pelo Napoli também, e sobretudo no Campeonato Italiano, onde o Napoli lidera até o momento uma campanha maravilhosa, com grande destaque para o Anguissa. E ele acabou ficando nessa função de criar para a seleção de Camarões, além de ter que marcar, basicamente, por mais, evidentemente, que ele estivesse ali ancorado com uma outra dupla ali de meio-campistas, pôde ir um pouco mais à frente, correr um pouco mais ali no seu setor, mas o Anguissa não é esse jogador que vai ter que criar o tempo todo nessa seleção de Camarões, e hoje a seleção de Camarões sentiu falta do Nchan, que era o jogador que nos amistosos jogou, tá? E tem sido esse jogador um pouco mais à frente, dando passe ali para os atacantes. Por outro lado, a gente teve uma boa campanha inicial de André Onana, sendo um dos destaques de Camarões, que fez um bom primeiro tempo, tá? Não sei se vocês viram esse jogo. Camarões fez um bom primeiro tempo contra a Suíça, poderia até ter aproveitado a chance contra a Suíça, que é uma seleção sempre muito bem organizada também, tá? Mas pecou no detalhe final. Eu acho que o Mbeumo também, um jogador que foi o grande destaque de Camarões nos jogos de setembro, nos amistosos pré-Copa do Mundo, também não rendeu muito bem, tá? E o ataque de Camarões eu senti que pecou bastante, não só no passe final, na finalização final, mas como teve muito pouca rotatividade, muito pouca velocidade pelos lados, principalmente com o Toko Ekambi. Evidentemente que o Toko Ekambi ele faz o lado de campo no ataque também no Lyon, ele faz o lado de campo de ataque também em Camarões, mas eu senti falta que talvez o Aboubakar pudesse ter entrado antes e jogado talvez no lugar do Choupo-Moting, ou o Choupo-Moting indo um pouco para a esquerda, e o Aboubakar jogando com uma referência entrando antes. Então, Camarões fez um bom primeiro tempo, só que chegou no segundo tempo já tomou o gol do Embolo. E aí, eu acho que a grande história desse jogo de Camarões foi a história do Embolo. Um jogador que nasceu em Camarões, em Yaoundé, né, justamente onde o Roger Milá também nasceu, o Roger Milá que recebeu também
uma premiação ali em sua homenagem antes do jogo. Embolo faz o gol, como ele nasceu em Camarões, ele saiu aos 4 anos de idade com sua família para morar na Suíça, tá? Escolheu esportivamente representar a Suíça, e quando ele faz o gol, que foi o gol da vitória sobre Camarões, que é o país onde ele nasceu, que é um país, inclusive, onde ele passa as férias, quando não está jogando futebol, ele ficou calado, ele simplesmente não conseguiu comemorar, e aquela cena foi bastante forte. Eu assisti o jogo, assisti o gol dele e foi uma cena bastante triste até. Acredito que ele tenha sentido bastante por estar marcando um gol contra um país onde ele nasceu, tá? Então nem vou falar sobre a questão esportiva, fora da esportiva, porque a gente já tem um vídeo aqui falando por que os jogadores africanos ou porque as seleções africanas têm vários jogadores naturalizados. A gente fala bastante sobre cidadania, sobre diáspora africana. Vou deixar o cardzinho aqui, depois vocês assistam, que vale muito a pena, um dos últimos vídeos do canal. Então, Camarões perde um jogo, um resultado previsível, mas que poderia ter sido melhor se Camarões tivesse aproveitado as jogadas no primeiro tempo, mas de resto, eu acredito que Camarões fez um bom jogo, só que no segundo tempo, depois que tomou o gol, a Suíça jogou melhor, a Suíça tomou as rédeas do jogo e Camarões acaba perdendo nessa estreia. Então teremos aí, digamos que um bom trabalho para Rigobert Song para a próxima rodada, onde Camarões enfrenta a Sérvia, tá bom? Sérvia que perdeu para o Brasil há pouco tempo, então o próximo jogo de Camarões. Agora a gente vai para o jogo de Gana, tá? Gana jogou depois, às 13 horas aqui no Brasil, e foi um jogo duríssimo, tá? Um jogo duríssimo contra Portugal de Cristiano Ronaldo, um jogo duríssimo contra uma grande seleção, né? Campeã da Eurocopa até uns anos atrás, e Gana batalhou, Gana competiu, e aí, cara, a gente pode falar de várias questões, tá? Desde o bom jogo do Kudus, que é um jogador aí que a seleção de Gana depende muito dele para criar, tá bom? Um jogo bom também do André Ayew, que fez o primeiro gol, não só da seleção de Gana, mas como o primeiro gol do continente africano, das representantes nessa Copa do Mundo, tá bom? Mas aí a gente teve um pênalti que, sinceramente, foi um pênalti que eu achei ridículo, tá? Não vou usar meias palavras aqui para vocês, que foi o pênalti, o suposto pênalti do Salisu no Cristiano Ronaldo, que até agora eu não consegui achar pênalti, e aí Portugal abriu o placar com o Cristiano Ronaldo bateu uma marca, né, dentro do futebol masculino, até porque a Marta já tinha batido essa mesma marca no futebol feminino, enfim. E aí Gana acaba fazendo um gol depois, como eu disse, com o André Ayew, e aí depois Rafael Leão acaba decidindo 3-1. Bucari faz depois o 3-2 também, mas Gana, eu acho que tem vários pontos positivos de Gana, tá? Gana, a nível de ranking da FIFA, é a pior ranqueada entre todas as seleções, mas no papel tem realmente um elenco bom, com o Iñaki Williams. Iñaki Williams é um outro problema que eu tenho percebido, não o Iñaki Williams em si, mas como a seleção de Gana tem jogado muito pouco para o Iñaki Williams, tá? O Iñaki Williams talvez seja a principal estrela para jogar essa Copa do Mundo em Gana, e desde os amistosos, Gana tem tido essa dificuldade de ter um esquema tático ou uma visão coletiva de jogo que privilegie mais o Iñaki Williams para que o Iñaki Williams, perdão, receba mais a bola. Então ele recebeu muito pouca bola, o Iñaki Williams, e isso se repetiu nos amistosos em setembro. Então essa é uma questão para a gente rever, para o Otuado também rever. O Otuado acho que fez um bom jogo, apesar, inclusive, das substituições, né? Porque o Otuado ele tira o André Ayew e basicamente 20 segundos depois Gana toma um gol. Muita gente falando que foi por causa disso, mas acredito que não seja essa uma visão muito correta, até porque eu acredito que o gol que Gana sofreu logo quando ele substituiu o André Ayew tenha sido por falta de atenção de Gana, porque foi logo após o gol de Gana, né? O gol de empate de Gana do André Ayew. Eu acredito que o gol ali foi num erro de passe, inclusive de um defensor do Baba Raman, se não me engano, de Gana, e foi mais por uma desatenção de Gana após o gol contra Portugal. E não acredito que tenha tido tempo suficiente para que a substituição do Otuado fosse surtir efeito tão rápido assim num gol sofrido por Gana. Mas, de certa forma, foi uma substituição bastante, digamos que questionável, tá, de Otuado, que fez outras substituições assim que eu não concordei, tá bom? E que talvez tenha minado aí a capacidade de Gana, por exemplo, ter virado o jogo ou ter empatado o jogo, porque depois que tirou o André Ayew, querendo ou não, perdeu uma grande referência no jogador que havia feito gol
é um jogador que estava bem em campo, né? Então, por isso que eu não entendi muito bem o porquê. Outro destaque, tá? Dando destaque para Salisu, Mohamed Salisu, um grande jogador. Já falei lá no meu Twitter como ele é importante para o sistema defensivo, como ele vai ser um defensor importante para a Gana, pós-Copa do Mundo também. Finalmente aceitou jogar por Gana. Ele que é ganês, nasceu em Gana, enfim, saiu do futebol numa academia lá de Gana, tá? Tem se destacado aí no Southampton. E certamente depois dessa Copa do Mundo, eu acredito que os clubes possam dar uma olhada nele, porque ele realmente dá uma segurança e uma autoestima muito grande para essa seleção de Gana, que, repito, tem boas peças. Tá? Falando sobre boas peças também, tá? Um outro destaque positivo foi defensivamente o Seydou, lateral direito, não entrou o Tariq Lamptey, tá? O jogador do Brighton, cria do Chelsea também, outro jogador que veio da diáspora, não entrou como titular. Não tem sido muito titular o Tariq Lamptey com o Otoado, tá? Entrou o Seydou, defendeu muito bem, depois acabou indo para o banco, acabou discutindo lá com o jogador de Portugal, perdeu a cabeça, mas antes disso ele fez um jogo muito bom e Gana muito bem organizada pelo Otoado, tá? Gana fez um bom primeiro tempo, apesar de Portugal basicamente todo o primeiro tempo ter jogado sozinha, entre aspas, mas vamos colocar uma análise aqui sobre Gana muito importante para que vocês que estão nos assistindo, tá? Muita pouca gente analisou como o sistema defensivo de Gana hoje foi um destaque. A gente tem o estereótipo e o imaginário nosso de quando a gente vai avaliar questões de seleções africanas, a gente sempre vai avaliar o fator ofensivo, quando na verdade hoje, por exemplo, Gana merece ser avaliada principalmente a partir do sistema defensivo e como armou um sistema defensivo efetivo contra essa seleção de Portugal, que tinha Rafael Leão, que tinha Bruno Fernandes, que foi um destaque, que tinha Cristiano Ronaldo. Então é importante a gente ressaltar aqui como o Otoado organizou muito bem essa seleção de Gana contra Portugal, por mais que Portugal tenha tido a bola boa parte do tempo e é uma seleção melhor que Gana também, a gente tem que ressaltar, então não é uma questão, não é uma novidade, por exemplo, mas é importante a gente ressaltar o sistema defensivo de Gana hoje muito bem montado pelo Otuado e fica aquela sensação que poderia dar mais, né, cara? Poderia a seleção de Gana empatar esse jogo, mas aquele pênalti que foi esdrúxulo em cima do Cristiano Ronaldo também foi decisivo para que Gana não conseguisse um pontinho e agora Gana tem o Uruguai não, no segundo, não na segunda rodada, né? Vai ser na última rodada, tá? E antes tem a Coreia do Sul, que olha, vai ser um jogaço, porque a Coreia do Sul é uma seleção muito boa, muito interessante. Jogou contra Camarões, inclusive nos amistosos pré-Copa do Mundo, acabou vencendo o Camarões e agora a Gana vai ter que pelo menos vencer a Coreia do Sul para chegar bem, com chance de se classificar contra o Uruguai, que é um jogo histórico, tá? Então, querendo ou não, bom jogo de Gana, muito bem organizada, mas faltou, de fato, um pouco mais de ofensividade e um sistema de jogo que privilegie mais o Iñaki Williams. Iñaki Williams tem que ter a bola no pé, Iñaki Williams tem que ser o cara para fazer o gol também, e a seleção, os jogadores de Gana precisam entender isso, que eu acho que é isso que eles não entenderam até agora. Então, no geral, o continente africano nessa primeira rodada não venceu, nenhuma equipe venceu, a gente teve o destaque do norte-africano, né, com Marrocos e Tunísia empatando seus jogos, com boas seleções. Temos análise aqui no vídeo anterior sobre as seleções do norte-africano e as seleções da África subsaariana acabaram decepcionando. O Senegal também acabou decepcionando Camarões e Gana, mas apesar do continente africano não ter vencido nessa primeira rodada, é preciso ressaltar, teve bons desempenhos. E por esses bons desempenhos, deixa para gente uma sensação de que dá para conseguir a classificação de pelo menos 2 ou 3 seleções africanas para as oitavas de final. Mas vai ter que ser com muita luta e a segunda rodada vai ser emergencial para todas essas seleções africanas continuarem sonhando. Então, bom desempenho nessa primeira rodada das seleções africanas, mas faltou a vitória, infelizmente, porque o futebol é isso, né? Pode jogar muito bem, mas se não vencer não vai adiantar de nada. Então é isso. Gana e Camarões perderam na sua estreia, mas ainda a vida, ainda a chance para um povo que nunca desiste. Assim como o povo brasileiro é um povo, o povo africano nunca desiste e ainda confio em Gana, ainda confio nas seleções africanas. Senegal que joga na próxima sexta-feira, tá? Contra o Catar. Então é isso, pessoal. Peço para vocês que deixem o like nesse vídeo para que ele chegue mais longe. Eu preciso muito desse like de vocês. Não dá nem 5 segundinhos, cara. Coloca aí um likezinho, vai ajudar bastante. Se inscreva no canal e possivelmente, se a gente chegar a 1.000 inscritos no próximo vídeo, possivelmente seja uma análise de Senegal na sexta-feira, eu vou agradecer muito a vocês.
vocês. Eu vou ser muito grato a todos vocês, porque aqui a gente vai falar de futebol africano durante a Copa do Mundo e principalmente pós-Copa do Mundo. Então vocês vão saber muito sobre seleções africanas, muitas histórias sobre clubes africanos, porque aqui é a casa do futebol africano no YouTube do Brasil. Muito, 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 muito obrigado pela ajuda de vocês. Isso significa muito para mim e a gente se encontra no próximo vídeo do África Mamba. Tamo junto e fé!